Tudo bom? Esse é mais um Jus Brasil Entrevista. Eu sou Gabriel Azevedo e eu estou aqui com a Fernanda Valente. Olá! Nós vamos conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, com uma série de obrigações que as empresas, o cidadão comum e os advogados têm que ficar de olho. E é por isso que a gente está recebendo aqui o advogado Renato Leite Monteiro, fundador da Data Privacy Brasil, que atuou diretamente na redação desta lei. E, para começar perguntando, quais são os impactos dessa nova regulamentação, dessa nova legislação na vida do cidadão? Então, acho que primeiro eu queria agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar com o pessoal do Jus Brasil e principalmente para discutir um tema que me é tão caro quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como foi muito bem dito aqui, sou fundador do Data Privacy Brasil. Nós somos uma organização focada em educação e pesquisa na área de privacidade e proteção de dados. E tanto eu quanto outros componentes do Data Privacy Brasil, nós tivemos a oportunidade de participar diretamente das discussões e na redação da LGPD. Vamos entender um pouco o que seria a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que o primeiro ponto é entender que essa é uma lei que realmente vai mudar a forma como nós lidamos com dados pessoais e, porventura, também a forma como nós endereçamos e atuamos em diversas áreas do direito. Tá? Então, vamos aqui. Primeiro, essa lei ela trata dados pessoais. São dados de pessoas naturais, pessoas físicas. Só que essa é uma lei que vai muito além de tratar somente RG, tratar somente CPF. Essa é uma lei que trata de dados pessoais, dados de pessoa física. E os dados da pessoa física vão muito além de só nome, RG, CPF, e-mail e endereço. Toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, ou seja, que eu possa eventualmente saber quem é essa pessoa, descobrir quem é essa pessoa, está dentro do escopo dessa lei. Então, gostos, interesses, preferências, documentos, geolocalização, curtidas numa rede social, o que frequentou, o que fez na internet, dados de colaboradores, dados de empregados, mesmo sendo dado de propriedade da empresa, que a gente fala de dados corporativos, eles continuam sendo um dado pessoal porque eles são relacionados a uma pessoa natural. Então, dito isso, ela é uma lei que tem uma aplicação absurda, muito grande. Todas as empresas, organizações de todos os setores da economia, do mercado, elas terão que se adaptar. Essa é uma lei que traz uma série de novas obrigações de como os dados pessoais eles têm que ser tratados, traz uma série de novos direitos para os titulares dos dados, que a gente pode comentar um pouco sobre isso depois, e ela traz também uma série de procedimentos que a empresa tem que realizar para demonstrar efetivamente que está respeitando e cumprindo com as obrigações da lei. Você pode dar alguns exemplos do que as empresas têm que ficar atentas? Primeiro, vamos entender o seguinte, a lei ela determina que eu só posso tratar dados pessoais se eu tiver algum tipo de autorização, o que a nossa lei chama de base legal. A base legal que todo mundo conhece e tem mais familiaridade é a do consentimento, que muitas vezes, vamos falar de serviço de internet, você dá o seu consentimento por meio de uma política de privacidade. Você vai lá, não lê, finge que conhece, finge que concorda, e as empresas dizem que vão tratar seus dados pessoais para o que está ali. Falando um pouco sobre isso, a forma de obtenção do consentimento por meio de política de privacidade provavelmente não será considerado mais suficiente. Só que a nossa lei ela traz não só o consentimento, ela traz 10 bases legais. Nós temos a base legal de execução do contrato, cumprimento de obrigação regulatória, uma base específica do legítimo interesse, que a gente pode falar mais sobre ela, que ela tem um impacto muito grande, entre outras. Então, toda vez que uma empresa for tratar dados pessoais, e tratamento é tudo. Tudo que eu fizer com dados. A gente brinca que se olhar para o dado pessoal é um tratamento. Se é para um tratamento, eu preciso de algum tipo de autorização. Então, as empresas, organizações públicas e privadas, primeira obrigação que elas vão ter é, se eu vou utilizar dado pessoal para qualquer finalidade, seja para marketing, seja para business intelligence, seja para poder entender um pouco mais do meu mercado, seja para o que for, seja para monitorar meu empregado, eu tenho que ter uma base legal.
Então, as empresas vão ter que entender o que são essas bases legais, procurar a base legal mais adequada, que vai autorizar as empresas, as organizações, a utilizar esses dados para essas finalidades que elas desejam. Esse é um ponto. Um outro ponto que toda empresa vai ter que cuidar é como atender às requisições de direitos dos titulares. Por exemplo, a partir de agosto do ano que vem, eu tenho o pleno direito de requisitar às organizações públicas e privadas uma cópia dos meus dados, completa. Tudo que a empresa tiver sobre mim, eu posso requisitar uma cópia. Eu posso, inclusive, requisitar que esses dados, em uma série de situações, eles têm que ser apagados, têm que ser eliminados. Esse direito não é absoluto como nenhum outro direito. Com a lei, também foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quais que são as atribuições dessa autoridade? E essa autarquia ela vai ser vinculada ao presidente da República? A lei ela criou a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é uma entidade que hoje está vinculada à administração pública direta à presidência. Infelizmente ainda não é uma autarquia, não tem uma personalidade jurídica própria. Existe uma transição de 2 anos para que isso aconteça. E essa ANPD ela tem a principal função de verificar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para poder fazer isso, ela tem amplos poderes. Primeiro, se a gente for compará-la com uma agência regulatória, como a Anatel, como o Bacen, essa é uma agência, uma entidade que pode atuar em todos os setores da economia. Ele vai atuar na telecom, vai atuar no bancário, na saúde, todos os setores regulados. Então, é uma super entidade que tem poder de supervisionar o que todas as empresas de todos os setores, inclusive o público, fazem com dados pessoais. Essa autoridade, para poder fazer isso, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ter uma independência técnica, uma independência funcional e uma independência financeira. Para que não haja, por exemplo, influência política no que ela pode e não pode fazer, no que ela pode e não pode fazer investigar. E seus poderes de investigação incluem, por exemplo, poder de auditoria, com base no devido processo legal administrativo, caso seja feita alguma denúncia de um vazamento de dado, uma denúncia de um uso indevido desses dados, uma denúncia de que uma empresa está adquirindo outra base de dados, ela pode proceder com investigações. Essas investigações vão requisitar documentos, mas pode chegar ao nível de auditar sistemas. Para verificar, por exemplo, se um algoritmo baseado em inteligência artificial, ele não está utilizando dados pessoais para fins discriminatórios proibidos. Essa autoridade, ela tem ainda a função de desenvolver o que a gente chama de Política Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, que é uma conscientização nacional de quais são os direitos dos titulares com base na LGPD e como eles podem exercer esses direitos. A LGPD tem um impacto nas empresas e gera adequações, ou seja, sim, quais são as adequações urgentes a serem feitas nessas empresas e qual é o tipo de impacto em empresas que têm servidores no exterior? Hoje nós estamos com um pouco mais de 1 ano para a entrada em vigor da lei e várias empresas de todos os tamanhos, pequeno, médio, grande porte, nacionais e multinacionais, hoje estão passando por processos de adequação para verificar, dentro do que elas fazem com os dados, o que está em conformidade e o que não está. Então, existem várias metodologias para isso ser feito. A metodologia, o foco principal dessa metodologia é identificar todos os que a gente chama de processos ou atividades que usam dados pessoais. Ao identificar esses processos, eu faço uma comparação com a legislação para verificar o que está sendo feito corretamente e o que não está correto. Nós temos algumas metodologias que nos permitem, nós temos uma que eu chamo de fotografia do status de conformidade regulatória. Ao realizar essa fotografia, eu posso identificar o que a empresa precisa fazer. Por exemplo, será que a empresa vai ter que revisar os seus contratos com os seus fornecedores, porque aí vai regulamentar como os seus fornecedores devem tratar os dados? Será que as empresas têm que revisar os contratos com os seus clientes para deixar claro para os clientes o que tem que ser feito com os seus dados? Será que eu tenho que criar e implementar políticas que vai realmente, dentro da empresa, determinar como esses dados serão feitos, como incidentes de segurança da informação serão tratados, como é que eu vou garantir e respeitar os direitos dos titulares?
Como é que eu vou desenvolver produtos e serviços levando privacidade desde a concepção, um conceito que a gente chama de privacy by design e que passará a ser obrigatório. Então, realmente, todas as empresas no Brasil, independente do tamanho, independente do setor, independente do mercado, terão que se adaptar. De forma diferente, de maneira diferente, se é uma startup, médio porte, disruptiva, são metodologias e obrigações com cargas menores, mas terão que se adaptar. E essas empresas, elas terão que fazer isso até agosto do ano que vem. Então, uma série de metodologias que permitem eu identificar o que a empresa realmente precisa fazer, até mesmo empresas que não estão no Brasil. Então, essa lei se aplica até mesmo para empresas que não têm presença física no Brasil, que não têm filial ou representação aqui. Basta que ela ofereça o seu serviço para pessoas que estão localizadas no Brasil, as empresas também teriam que estar em conformidade. Da mesma forma, empresas que estão no Brasil, mas que colocam seus servidores fora, Estados Unidos, União Europeia, qualquer outro lugar, isso não importa. Se a empresa está aqui, ela está sob a jurisdição brasileira, ela está dentro do escopo de aplicação da lei, ela também terá que se adaptar. Quanto aos advogados? Eu acho que essa lei para os advogados, ela se tornou uma grande oportunidade, na verdade. Eu vou dar aqui um exemplo da figura do encarregado e da figura do Data Protection Officer. Então, essa figura que passa a ser obrigatória pela lei, até que a autoridade ela regulamente de forma mais específica as dispensas, todas as empresas terão que indicar essa figura do encarregado. O encarregado, o Data Protection Officer, é a pessoa ou é o grupo que interno ou externo que pode ser contratado, e aí até escritório de advocacia podem, que a gente chama de DPO as a Service, podem prestar esse serviço, que ficará principalmente responsável por supervisionar como a empresa está cumprindo com as obrigações da lei. Também será o ponto de contato direto com os titulares dos dados para poder garantir os seus direitos, para poder receber as reclamações, e também será o ponto de contato direto com a autoridade nacional. Essa figura do encarregado, do Data Protection Officer, espera-se que ele tenha ou ela tenha um conhecimento regulatório sobre as leis de proteção de dados que se aplicam, não só LGPD, por exemplo, se eu estou no setor de saúde, eu tenho que conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados e tenho que conhecer as regras setoriais que se aplicam, financeiro e outros. Tem que ter um conhecimento forte das práticas de proteção de dados da empresa, o que é que a empresa faz com os dados, e é desejável que tenha conhecimento de tecnologia da informação, de segurança da informação. Então, é uma série de habilidades que o profissional da área jurídica ou de outra área, se preparar, terá um grande mercado. Só para a gente ter ideia, no contexto da União Europeia, estima-se que de 2016 a 2018 foram criadas 95 mil novas vagas de Data Protection Officer. E aí a gente fala de um contexto em que não é toda empresa que tem que indicar. Na nossa lei, todas as empresas terão que indicar. Então, provavelmente, um dos tipos de profissional mais preparado para poder exercer essas funções é um advogado, uma advogada, porque tem uma facilidade com questão regulatória, com conhecimento sobre isso, de aprender, a curva de aprendizado, e ao adquirir essas novas habilidades, terá um mercado muito grande para poder atuar. Bom, você, jus brasileiro e jus brasileira, viu aqui uma oportunidade. Muito obrigado pela participação e a gente volta no próximo programa do Jus Brasil Entrevista. Antes, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até mais!